Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Camila, olá, Raíssa. Enquanto o Instagram vai avisando que eu estou aqui, já aproveito para falar que o tema da nossa live de hoje está muito legal. Tem muito conteúdo aqui hoje para vocês. E também, né, não sei se vocês viram meus stories há tempo, eu consegui a Andriele, que é uma amiga minha e especialista em imagem. Então, quando der 9 horas, ela vai entrar na live aqui para falar com a gente sobre imagem pessoal. Então, como faz, né, a importância da imagem pessoal, os pontos importantes sobre isso, enfim. Então, foi meio assim de última hora, porque eu não tinha combinado com ela, mas quando eu falei, cara, eu vou falar de imagem hoje, vou chamar a Andriele, ela topou. Então, quando der 9 horas, ela vai entrar aqui para conversar com a gente. E enquanto isso, eu vou trazendo os outros pontos, né? Afinal, eu falei, são 5 atitudes, 5 erros que podem atrapalhar a imagem que você causa com o seu paciente, né? Aquela imagem que você quer causar, mas acaba às vezes sendo outra, a percepção que as pessoas têm de você é outra, e isso pode acabar te atrapalhando. Deixa eu só abrir essa cortina aqui, porque tá batendo vento, ela tá balançando. Estou num lugar diferente hoje, não deu tempo de eu ir pra casa, quase que essa live não acontece, mas como eu sou fiel a vocês, fiel ao conteúdo, eu falei, não, vou dar um jeito de aparecer lá, vou dar um jeito de fazer essa live. E como sempre, com muito conteúdo pra vocês. E aí, me contem, né? Quem já viu meus stories já sabe a diferença, da importância da imagem, né? O que a gente quer passar. E quando eu falo de imagem, eu não falo só sobre a roupa que você usa. Isso é extremamente importante, tanto que eu convidei uma especialista para falar sobre esse tema hoje aqui conosco, que é o nosso 5º item. Mas existem outras coisas que é como você se porta, como você fala o que você fala, que são extremamente essenciais para a imagem que você quer causar. Vocês sabem, né? Não sei se vocês acompanharam aí, eu estou fazendo uma mentoria de influência, né? E uma frase que mexeu muito comigo. Oi, Rafa, boa noite. Uma imagem que mexeu muito, uma frase que mexeu muito comigo foi a seguinte: o mais conhecido vence o melhor. E vocês vão me ver falando essa frase repetidas vezes aqui. Porque sim, gente, isso é uma realidade hoje, né? As pessoas que são mais conhecidas hoje em dia, muitas vezes elas vão ser melhores vistas, vão vencer em relação àquelas que têm mais conhecimento. Acredito que isso aconteça com alguns de vocês já. Vocês sabem que vocês fazem casos incríveis, só que vocês às vezes acabam perdendo para quem aparece mais, para quem é visto mais. E sobre ver, quando a gente pensa em ver, né, a gente precisa entender que, pessoal, clica nesse aviãozinho aqui, ó, para compartilhar a live com os amigos de vocês, porque vem muito conteúdo por aqui hoje. Então, sobre ser visto, é importante a gente entender o quê? Como você se posiciona, como você se porta. Eu não tô falando sobre rede social agora, tá? Tô falando sobre tom de voz, como você fala o que você fala, se você é congruente nas suas atitudes ou não, que é um dos nossos temas, dos nossos erros de hoje, que muitos cientistas cometem, tá? Então é importante você entender que leva 3 segundos para alguém te definir. Se ela vai gostar ou não de você, o que ela pensa ou não sobre você. Então é muito importante, vou avisar que eu estou ao vivo aqui lá no grupo, para o pessoal poder entrar. Então é importante que você esteja conectado à imagem que você quer gerar. Porque muitas vezes a imagem que você quer gerar não é a imagem que você está gerando. E você quer saber como você está sendo visto? Quem é meu mentorado aqui já sabe a dinâmica do restaurante. Quem não vai ficar sabendo agora. Imagina, eu vou dar o exemplo aqui da Cris, que ela acabou de entrar. Imagina, eu estou com o meu marido na saída de um restaurante japonês. E a Cris tá chegando, né, com o marido dela. E aí eu falo, oi Cris, tudo bem e tal. Então tá eu e meu marido, a Cris e o marido dela, tá? Então eu conheço a Cris, mas o meu marido não conhece a Cris, tá? Imagina essa dinâmica aí. Então coloca você e alguém com você e uma outra pessoa que você conhece. Aí imagina eu encontro a Cris lá na saída do restaurante. E aí eu falo, oi Cris, tudo bem? Quanto tempo? Nossa, como é que você tá? Ai, tô ótima. Ai, que bom. Olha, o restaurante aqui é ótimo. Pode entrar, a comida é muito gostosa, o preço é muito bom, tá ótimo, lá, lá, lá.
e me despeço dela. Ah, então tá bom, Cris, tchau, tchau, a gente se vê. No segundo seguinte, né, quando a gente se despede, é natural que a pessoa que está conosco, principalmente se for uma pessoa muito íntima, né, marido, uma esposa, pergunte, quem que é a fulana, né, quem que é o fulano? Porque gera essa curiosidade. A próxima resposta que eu der pra ele é a forma que eu te enxergo. Faz sentido aí? Então, na hora que eu virar pro meu marido e falar assim, essa é a Cris. A Cris é... E aí eu vou dar uma descrição sobre a imagem que eu tenho da Cris. Para refletir qual a descrição que você gostaria que eu desse de você. Então eu dei o exemplo da Cris aqui, mas imagina que fosse você aí na porta do restaurante, tá? Qual é a primeira coisa que você gostaria que eu falasse de você? Essa é a fulana, esse é o fulano, ele é isso. Normalmente essa descrição, né? Essa descrição que é quando alguém te vê do outro lado da rua, como é que ela te descreveria? Aquele lá é o fulano, Então, essa descrição, como é que você gostaria que fosse a sua? Normalmente essa descrição é a imagem que você passa com o que você faz. Então, muitos dentistas, eles são dentistas, né? Só que eles falam tanto de outras coisas por aí, e aí a gente fala especificamente na rede social, que muitas vezes eles até são vistos por outros pontos do que exatamente por ser dentista. Então, por exemplo, imagina o exemplo da Cris. Vamos supor que ela não se posiciona, ela não tem, né, uma estratégia correta de posicionamento, ela não é vista como uma referência na área dela. O que eu vou falar? Essa é a Cris é dentista e ela estudou lá na faculdade e tal. Ela é mãe de 2 crianças e pronto. Às vezes termina. Por quê? Cris, eu só te usei de exemplo, tá? Eu sei que não é isso, mas te usei de exemplo aqui. Mas a questão é, às vezes, como você quer que as pessoas falem de você, não é como você se posiciona. Aí como você espera que o outro fale alguma coisa? E aqui, mais uma vez, eu não tô falando só sobre rede social, não estou falando disso. Tô falando sobre como você é visto, o que você entrega pro mundo a partir do momento que você acorda. Porque tudo que você fala ou faz está relacionado à forma como você é visto. E isso tanto fora como dentro do seu consultório. E é importante você entender isso porque, mais uma vez, às vezes a imagem que você quer que os outros tenham de você não é a imagem que você passa. Então, muito cuidado. Você precisa estar alinhado com o que você quer passar. E por falar em alinhamento, o primeiro ponto extremamente importante das nossas atitudes se chama congruência. Na realidade, a incongruência te atrapalha. Flávia, como assim incongruência? Então, a primeira coisa que as pessoas vão te enxergar de forma negativa, e isso pode atrapalhar a sua captação de pacientes, é você ser uma pessoa incongruente. Você quer ver um exemplo? Você é dentista, você vende saúde e você posta um story no final de semana fumando. Ou você posta stories extremamente alterado na bebida. Ou você posta stories falando algum tipo de besteira ou algum tipo de posicionamento que gera divergência com as outras pessoas. Faz sentido aí pra vocês? Então, quando você não é congruente com aquilo que você fala, com a sua imagem, com aquilo que você quer passar, você pode gerar problema com a pessoa que te acompanha. E aqui eu tô falando sobre rede social, mas vale pra onde você tá também. A partir do momento que você quer passar uma imagem, gente, tudo é sobre imagem. Tudo é sobre imagem. A partir do momento que você quer ser visto de alguma forma, você precisa se portar daquele jeito. Porque se você não tem essa imagem fora do ambiente, você é de um jeito no consultório com seus pacientes, de um jeito fora na vida social, entende que uma hora ou outra você pode cair por incongruente? E essa incongruência mancha muito a sua imagem. Aqui falando da odonto, eu dei o exemplo do cigarro, né? Você fala sobre saúde oral e posta uma story fumando. Gente, entende que não é congruente? E aí ainda dentro disso, é lógico que quando a gente fala sobre imagem, né? Então assim, Flávia, eu trabalho com XYZ, não sou dentista, trabalho lá, não uso o Instagram pra gerar nenhuma imagem, não vendo por aqui, tá? Vamos por isso, certo? Certo. E aqui no Instagram eu utilizo para falar de política, tá bom? Beleza. Se você não utiliza seu Instagram para vender ou você trabalha com isso, faz total sentido você falar de política aqui. Então você fazer um story falando sobre isso, você se posicionar, você fazer reposts de conteúdo sobre o assunto, certo?
Agora, se você vende a sua imagem aqui e fora daqui, concorda comigo que você precisa ser imparcial em alguns pontos? Gente, se alguém discordar, pode colocar aqui nos comentários pra gente poder bater papo, tá? Se você tem que ser imparcial em algum assunto, não faz sentido você utilizar a sua imagem e associar ela a alguma coisa que tenha lados divergentes. Então, você tomar um posicionamento político, você tomar um posicionamento religioso extremo aqui, você dar opiniões divergentes sobre certos assuntos, que teoricamente você, como profissional da saúde que vende tratamentos odontológicos, deveria ser imparcial aqui para a rede social e para sua imagem, concorda comigo que a partir do momento que você associa a sua imagem a esse posicionamento, automaticamente a outra parte das pessoas que não concordam com você podem parar de frequentar o seu consultório ou podem não gostar de você por causa disso? E quando eu falo sobre isso, não é para você não ter opinião própria e você aceitar tudo que dizem, não é isso. Mas faz sentido eu me posicionar aqui politicamente? Faria diferença, gente? Vamos lá, sejam sinceros comigo. Imagina se eu decido utilizar o meu Instagram a partir de agora para falar sobre política, para falar sobre religião, para dar um posicionamento sobre algum assunto que não é a imagem que eu quero passar. Primeira coisa, vocês vão começar a parar de assistir meu conteúdo, porque pode ficar chato pra muita gente. Segunda coisa, eu não quero atrelar a minha imagem a um assunto que não tem a ver com aquilo que eu faça. Por quê? Porque primeiro pode ficar incongruente para muitas pessoas e segundo, se esse assunto ele gera polarização, parte gosta do A e parte gosta do B. Se eu tô no time do A, entende que o time B, as pessoas que gostam do B, podem parar de comprar de mim? Faz sentido? Porque tem gente que chega a esse extremo. Porque eu posso gerar imagem, não é que a pessoa simplesmente, eu não vou mais naquela dentista porque ela gosta do político X. Não é isso. Mas com o tempo, entende que você pode começar a causar uma imagem que você não quer, de chata, ou de inconveniente, ou de gostar do político XPTO. E aí esse político vai lá e faz uma besteira, a sua imagem que você tanto falou dele vai por água abaixo. Então faz sentido, quando eu falo sobre como você quer ser visto, algumas atitudes podem te atrapalhar, e uma delas é você ser incongruente e atrelado a isso, você associar a sua imagem a alguma coisa. Então, galera, muito cuidado quando você vai tomar certos posicionamentos políticos, religiosos, ou seja, coisas que geram dualidades, tá? Disparidades sociais. Cuidado para você tomar um lado, porque se isso não te é perguntado, ou seja, o que na maioria das vezes não vai ser, o paciente não vai chegar no seu consultório e falar: oi, doutor, tudo bem? Você votou em quem? É muito raro isso acontecer. E se você notar que a pessoa gosta disso, você conversa um pouquinho com ela, mas daqui a pouco você já desconversa. Por quê? Para você vender um tratamento odontológico, tanto faz você ser A ou B, certo? Tanto faz. A pessoa que vai comprar, não importa para ela, teoricamente, uma coisa ou outra. Então não faz sentido você tomar um lado. Não faz sentido você associar a sua imagem a um dos lados. Certo? Tô falando de política, mas vale para outros assuntos aqui também. E principalmente, se aquela outra pessoa, para ela faz diferença em quem você vota, se é no A ou se é no B, quanto mais imparcial você for, mais pessoas você agrada. E aqui eu tô falando sobre lucratividade. Então, quer dizer, faz sentido você perder um paciente porque ele vota na pessoa diferente de você? Ou porque ele torce pro time A e você torce pro time B? Lógico que em futebol existem brincadeiras, né? Faz parte ali meio que do universo masculino também, ficar aquelas piadinhas e tal, mas cuidado com a imagem que você quer passar. Porque às vezes você põe tanto a sua imagem atrelada a uma marca, a um político, a uma religião, a um time, que você acaba sendo associado àquilo. Então lembra que eu falei da dinâmica do restaurante? Eu tô saindo do restaurante, tô me despedindo da pessoa, né? Encontro lá um amigo, meu marido pergunta quem é. Então, essa é a fulana, ela é dentista. Cara, você não acredita, ela vota no fulano, meu. Nossa, ela é chata, ela fica postando na rede social toda hora de política. Ai, toda hora ela fica falando de futebol. Ai, toda hora... Por quê? Entende que às vezes eu tô do outro lado. E aí eu deixo de gostar de você, a sua imagem fica manchada, porque você tá se associando a algo que não faz sentido nenhum você se associar. Ai, eu falo, mas eu adoro dar o meu posicionamento político, eu adoro falar sobre opinião religiosa.
certo. Mas faça isso com um grupo que você confie, que fique ali. E não para qualquer pessoa em qualquer lugar. Faz sentido? E quando eu digo isso, não é que você não pode postar sobre religião, gente. Não é isso. Você postar que tá indo na missa, no culto, no centro, não importa. Não tem problema. Não é isso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer o quão você quer que a sua imagem seja atrelado a isso. É tudo intencional. Você tem que ser intencional. Você quer que seja associado ao político X? Então você posta do político X. Você não quer que seja? Você não posta. Porque, atrapalham, tá? 5 atitudes que atrapalham. Se você associa a sua imagem a alguma coisa negativa para outra pessoa, você se torna negativo para ela também. Então, muito cuidado com isso, certo? Então, a sua congruência e o seu posicionamento, seja político, religioso, enfim, tudo que gera dualidade, muito cuidado onde você vai colocar isso. Muito cuidado associar sua imagem com isso, tá bom? A Raíssa falou aqui, quando você escolhe só um lado, você acaba perdendo a chance de vender para o outro. Exatamente isso, gente, exatamente isso. E nos negócios, no business, no seu consultório, não vai fazer diferença seu A ou seu B, entendeu? Então, tira um pouquinho essa associação que muitas pessoas fazem, porque senão você acaba perdendo venda. Tá? Você acaba perdendo venda. Oi, Pedrão, tudo bem? Boa noite. Então, gente, acreditem. A sua imagem, ela vende mais do que o que você fala. Lembra que eu falei nos stories hoje? 7% é o que você diz. Todos os outros 93% é como você diz, ou seja, seu tom de voz. E os outros 38% é o tom de voz e 55% é a sua imagem. E a sua imagem vai como você está vestido, como você é visto, mas também os seus comportamentos, certo? Porque não faz sentido eu falar assim pra vocês, nossa, gente, eu tô tão feliz hoje, tô mó feliz, eu vou tirar férias em abril. Eu tô feliz? Eu tô parecendo feliz? Por mais que eu esteja falando que eu estou feliz, eu não estou feliz. Por quê? Porque o meu corpo não diz isso, entendeu? A minha imagem não tá dizendo isso. Então, 97% é como as pessoas me enxergam, é como elas me escutam e como elas me enxergam. Então, se eu estou associando a minha imagem a alguma coisa que gera dualidade, eu posso parar de vender para o grupo que não curte tanto o outro lado. Então, muito cuidado com quem você associa a sua imagem, tá? Pegaram o primeiro insight? Pegou aí, legal? Obrigada, Pedro, obrigada. O Pedro tá no Influência lá comigo, gente, grupo forte aí de gente que vai trazer muita coisa aqui para vocês no digital. Certo? Outra coisa, então o segundo ponto, primeiro foi congruência e onde você se relaciona a sua imagem. E aí agora a gente vai mais pra dentro do consultório, como é a sua postura, tá? Aí vai o seu comportamento como profissional. Aqui não estou falando sobre como o atendimento clínico, como fica a sua restauração, como fica a beleza do seu tratamento. Não, estou falando sobre você. Lembra, é imagem, atitudes, tá? No seu consultório, como você se posiciona frente ao seu paciente. Tá? E aqui eu também não tô falando sobre o momento da venda. Eu tô falando sobre atitudes simples, muito simples. Sabe quais? Como você trata a sua equipe frente ao seu paciente? Você é pontual ou não na sua agenda? Você desmarca o seu paciente sempre, com que frequência? E como você recebe ele na sua sala? Aqui são atitudes apenas de comportamento, não tô falando sobre atendimento. Porque veja só, se você atrasa, o seu paciente é 12:00, você chega 12:15 do seu almoço, aí ele tá marcado às 4:00, aí você atende ele 4:20, aí o paciente das 6:00, você atende ele 6:30, e você vai criando essa cultura do atraso, e isso atrapalha a sua imagem, porque você vai ter uma imagem de que você se atrasa, de que você nunca atende no horário. E gente, isso hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia, onde as pessoas estão sempre na correria, isso é um problema. Eu vejo muito dentista reclamando que o paciente atrasa. Aí eu vou ver, o dentista atrasa. Queridos, você atrai aquilo que você faz. Se você atrasa, você vai atrair pacientes que atrasem. Então, assim, você atrasar uma vez ou outra, porque, né, acabou acontecendo uma emergência no seu consultório, tudo bem. Só que uma vez ou outra, gente, uma vez por mês, você atrasar ali 10 minutos, 15 minutos. Agora, você toda hora ter atraso na sua agenda, isso é um problema sério. Você mancha a sua imagem quando você atrasa. Ah, mas o paciente também atrasa. Então, se você parar de atrasar, você vai educar seus pacientes a não atrasarem. O atraso te atrapalha. E eu não falo também atraso só... Olha só, chegou minha amiga que é extremamente pontual aqui. Atrasos não é só sobre a sua agenda.
é com a sua equipe, é com as pessoas, é com seus amigos. Gente, acreditem, os atrasos mancham a sua imagem. Você precisa começar a se acostumar a ser pontual nos seus compromissos. E principalmente no seu consultório, tá? Desmarcações, né? Você marcar e desmarcar a consulta do seu paciente. Isso é um comportamento que atrapalha a sua imagem também. Porque você vai ficar com uma imagem associada de que, toda hora o dentista desmarca minha consulta, toda hora eu marco, ele avisa em cima da hora que é pra eu ir outro horário, ele muda meu horário toda hora. Isso acontece por N motivos dentro do consultório. Desorganização de agenda, encaixes consecutivos, bagunça, né? A secretária agenda 2 pessoas ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. O horário marcado, sem desmarcação, a não ser que seja uma emergência, você realmente precisa desmarcar. Então, cuidado com isso. E, logicamente, você entregar o que é prometido. Por quê? Porque quando você combina algo com alguém, isso tem que ser entregue. Na verdade, você tem que entregar mais do que o que você combinou. Agora, se você entregar menos, isso mancha e atrapalha a sua imagem. Tá? Então, a sua pontualidade, a sua organização na agenda, ou seja, você manter o horário do paciente no horário que ele está marcado e você entregar aquilo que é combinado, faz total diferença na imagem que você passa. Sempre que você puder, siga esses passos, porque isso vai melhorar, vai trazer mais confiança, vai trazer previsibilidade na sua agenda e seus pacientes vão parar de fazer isso com você, tá? A Andressa colocou aqui, pontualidade é essencial, transmite organização e segurança. Exatamente. Tem uma crença muito grande, né, de que, eu sou profissional da saúde, eu sou dentista, o paciente tem que me esperar. Sabe quem tem que esperar o paciente? Você. Lógico, não é esperar horas, mas assim, o seu paciente novo chegou, a sua sala já tem que estar vazia ou esvaziando para ser limpa. Ele não pode sentar para esperar o outro sair muito tempo, entendeu? Então você tem que ter uma janela de pelo menos ali 2, 3 minutos para tomar uma água e esperar o próximo paciente chegar. Ok? Quem espera o paciente não é ele, é você. Não é ele que tem que esperar para ser atendido, é você que espera ele chegar no horário dele, tá bom? Mudem essa mentalidade, porque esse negócio de esperar no consultório, de esperar o dentista, faz muito tempo, isso passou, tá bom? Teve uma vez que eu vi uma dentista assim, mas é porque eu espero no consultório médico, eu acho que os pacientes também têm que esperar no consultório odontológico. Gente, eu queria entender o que uma coisa tem a ver com a outra, porque o médico dela atrasa, ela acha que ela pode atrasar os pacientes. Eu juro, até hoje eu fiquei olhando pra ela assim, eu falei, o que tem a ver? Quer dizer, a médica dela erra em agendar 50 pessoas ao mesmo tempo, e aí ela acha que porque a médica dela atrasa, ela pode atrasar também. Totalmente deturpada essa imagem. Atraso não significa que você é bom. Atraso significa que você é desorganizado e desrespeitoso com o horário dos outros. Fica a dica. Pegar esse item não é sobre clínica, não é sobre o que você vende, não é sobre como você atende. É sobre pontualidade, organização e entregar o que foi combinado. Essas atitudes, se você não segue, atrapalham totalmente e afastam o paciente de você. Número 3, atendimento no WhatsApp, tá? Atendimento no WhatsApp, gente, atrapalha totalmente a sua imagem se você não fizer da forma correta. A gente já teve uma live só sobre isso. Pensa comigo, vocês me acionam para poder comprar um curso meu. Aí eu vou lá e escrevo português totalmente errado. Eu tô sem concordância, eu falo errado, eu escrevo de qualquer jeito. Vocês vão falar, nossa, o que aconteceu? Nossa, né? Caramba. Eu não tô falando que nunca pode ter um erro de português na história, não é isso. Às vezes acontece, mas assim, gente, a pessoa que vocês colocam para responder o WhatsApp tem que responder o WhatsApp direito. Porque imagina, a pessoa comete um erro de português, um erro de concordância. Isso automaticamente atrapalha a sua imagem. É direto. Por mais que ela saiba que não é você que está respondendo ali, entende que você não pode cometer esse erro, mesmo que não seja você que esteja digitando. Porque aquela pessoa que está digitando, ela é a extensão da sua mão. Se ela está errando no português, o paciente vai falar, nossa, que estranho. E eu falo de erro de português, de concordância, aquela coisa toda, né? Não precisa saber a Barça da língua portuguesa, todas as concordâncias e verbos. Não, mas o básico todo mundo precisa saber. Então, a pessoa que você coloca para responder esse WhatsApp precisa saber disso.
Então, existe ali um treinamento que você precisa fazer. Olha, eu gostaria que a frase fosse toda colocada na mesma, né, na mesma frase, não picada. Olha, coloca a vírgula depois dessa palavra, coloca um ponto de interrogação no final, coloca um ponto final, faz uma pergunta, termina com um ponto de interrogação, tá? E aí você vai treinando a pessoa para que ela não tenha esse tipo de erro. Por quê? Porque se ela erra no básico, gente, atrapalha totalmente a sua imagem. Uma vez, há muitos anos atrás, sei lá, tem uns 6 anos isso, eu fui contratar uma secretária virtual pro meu consultório, porque no começo eu trabalhei com secretária virtual. Ela ficava remotamente respondendo meu WhatsApp. Quando eu fui contratar a pessoa, eu tava procurando, eu chamei ela para poder fazer o agendamento, ela errou no português, na concordância, eu conversando com ela. Eu falei, é verdade. Eu falei, olha, o nome dela era Verônica. Eu falei, olha, Verônica, me desculpa, mas você tá errando o português aqui comigo. Como é que você não vai fazer isso com os meus pacientes? Porque isso atrapalha totalmente a minha imagem, tá? Então, cuidado com isso. Ainda dentro de imagem, né, que você causa ali no WhatsApp, cuidado com a quantidade de emojis que você manda. Eu, Flávia, sou uma pessoa extremamente alegre no WhatsApp. Eu gosto de mandar figurinha, eu gosto de mandar emoji, mas eu sou intencional com a minha imagem. Não é para todo mundo que eu vou fazer isso, não é com paciente que eu vou fazer isso. Então existem emojis estratégicos que você pode colocar uma carinha, uma mãozinha, tudo bem. Agora você inserir vários emojis ou chamar a pessoa por apelido, tipo, oi Flor, oi querida. Não. Você precisa manter uma linguagem formal. Ah, mas não sou eu que respondo. Voltamos ao tópico anterior. Essa pessoa que responde precisa estar treinada. Porque a sua imagem está diretamente relacionada ao atendimento no WhatsApp. Então, cuidado com a quantidade de emojis, tá? Gente, eu até peço, juro, acreditem, pra evitar aquela mãozinha assim, sabe? De mãozinha dada desse jeitinho, tá? Eu mando pros meus amigos, mando no meu WhatsApp, eu mando num consultório. Eu tento evitar, tá? Não é sempre que a gente, né, não manda, mas eu evito. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode não gostar, não ser uma pessoa religiosa, sei lá, eu evito. O emoji, ele precisa ser estrategicamente colocado para não ficar muito infantil a conversa, muito informal, tá? Então, a conversa, ela precisa carregar uma certa formalidade. Não é robotização, é formalidade para passar a imagem que você quer passar no WhatsApp, tá? E, obviamente, desorganização. O WhatsApp, o seu atendimento, seja você, seja sua secretária, seja aqui no Instagram, ele precisa ser organizado, tá? Então, mantenha o fluxo de atendimento, mantenha a linearidade do seu atendimento, porque o seu WhatsApp é totalmente relacionado à sua imagem. Pessoal, a primeira imagem que a pessoa cai no WhatsApp, quando ela fala com você, é o seu WhatsApp, é o seu Instagram. Se aquilo ali falhar, a sua imagem tá toda manchada. Vocês viram a história que eu contei do podologista? Que meu marido mandou mensagem, a mulher demorou 3 horas para responder ele. Ele foi em outra, e ainda a mulher respondeu totalmente desengonçada, totalmente sem preparo. Com emoji, o horário separado, totalmente errado. Cara, qual a credibilidade que aquela pessoa passa? Ai, Flávia, mas você tá sendo muito chata, porque não é, o que importa é o que a pessoa atende. Eu sei, gente, mas se o que importa é o que a pessoa atende, essa pessoa não precisa estar no seu consultório para ser atendida? Certo, mas existe uma barreira antes. Se você cria essa barreira antes na sua imagem, ela não vai. Então, se a gente volta lá no tópico 1, se você se posiciona na sua imagem de uma forma que você não quer ser visto, você já pode perder pacientes por isso. Então, você se associa ao político B, ao A ou B, você é incongruente nas suas falas, você já pode perder pessoas nisso, porque você está associando a sua imagem a coisas que você não tem controle, tá? A coisas que outras pessoas não podem não gostar. 2, o seu comportamento no seu consultório, horário, a organização da agenda, pontualidade. E isso está totalmente relacionado à sua imagem. Seus pacientes têm que ver você como um dentista pontual que respeita o horário e não como que deixa esperando. E o WhatsApp precisa ser o primeiro atendimento totalmente alinhado com a sua imagem. Você quer passar um ar o quê? De um consultório sério, respeitoso, um dentista que sabe o que vende, sabe o que faz? A sua secretária ou quem responde o WhatsApp precisa fazer desse jeito. Você não pode responder o WhatsApp da mesma forma que responde seus amigos no churrasco, certo? Isso eu não estou falando sobre robotização, estou falando sobre formalidade, tá? O 4º item é a imagem do seu consultório. E depois a imagem pessoal, que é a Andriele, que eu já vi que ela tá aqui, que é a nossa consultora que vai entrar ao vivo aqui conosco para falar sobre imagem pessoal, tá? Ela manja disso, é fera no assunto, então eu trouxe ela para falar sobre isso pra gente. Antes da gente entrar na imagem pessoal, que é como você é visto ali no seu consultório e fora do seu consultório, vamos pensar na imagem do seu consultório?
Como é que tá a primeira impressão que o paciente tem quando ele pisa na sua sala? Quando ele toca o interfone lá de baixo? Como é que é essa imagem? Se isso não estiver alinhado com o que você quer passar, você tem problemas sérios que podem te atrapalhar. Por quê? Se você atende um público AB e tem um consultório configurando o perfil CD, você já tem problema de incongruência ali em quem você está atendendo e como e aonde você está atendendo. Isso a gente fala até do bairro e tudo mais, ou como está o consultório, localização. Mas supondo que você não tem mais controle sobre isso, seu consultório já está montado e você já tem lá o público definido, certo? Tirando isso, né? Tirando a localização que você não tem mais controle, talvez porque já está montado. Como é que tá a sua recepção? Como é que tá a sua secretária? Como é que tá a mesa da secretária? Como é que tá o banheiro dos pacientes? Como é que tá a sua sala? Como é que tá o cheiro? Como é que tá a iluminação? Então, gente, vocês precisam ficar atentos em tudo no seu consultório. Da porta lá de baixo até a sua sala, a sua cadeira. Então, quando você vai embora do seu consultório, você passa pelo corredor do seu consultório, se não for na rua, né? Você vê se tá sujo. Porque quando tá lá no prédio que eu atendo, eu ligo na recepção e falo, olha, pode pedir pra alguém limpar o 17º andar, porque tá sujo, caiu alguma coisa aqui. Porque meu paciente vai percorrer o corredor. Por mais que eu não tenha autonomia sobre o corredor e sobre o elevador, quando tá sujo, eu falo no grupo. Olha, tava sujo, o que aconteceu? Por quê? Porque a minha imagem está associada àquele elevador, por mais que ele não seja meu. Indiretamente ele é. Quando o paciente entra, abre a porta lá no consultório, como é que tá a roupa da pessoa que recebe? Como é que tá o sorriso dela? Gente do céu. Como você tem uma secretária que não tem um sorriso, pelo menos esteticamente aceitável? A pessoa precisa ter um sorriso bonito, gente. Porque não faz sentido. Como você tem um dente feio, se for o caso... Não faz sentido, não tá... Lembra que eu falei da congruência? Precisa ser congruente. Faz o caminho que o seu paciente faz. Entra no seu consultório, senta na cadeira da recepção, olha pro teto, olha as luzes, olha o cantinho se tem pó na cantoneira. Senta na cadeira, é confortável. Olha a recepcionista como ela tá, olha a mesa, tá cheio de clipes, papel, caneta, prendedor de cabelo, pacote de bolacha, ou tá uma mesa organizada. Volte e meia, quando eu passo lá e vejo alguma coisa que eu não quero que fique na mesa, eu tiro e ponho na gaveta. Porque não é pra ficar coisa. Tipo, até caneta eu troquei. Ela tava com uma caneta Bic lá uma época, era a Ana, que era a outra moça que ficava lá. Eu troquei a caneta, porque caneta Bic não combina com as pessoas que eu atendo. Não é Bic que tem que usar. Flávia, mas você é muito chata. Talvez, mas isso me traz resultado. Entendeu? Que eu olho até a caneta. Como é que tá o banheiro? Tá cheiroso? É bonito? Tem papel? Como é que tá o lixo? A pia tá toda molhada? Eu tenho o toque da pia molhada. Eu passo pelo banheiro, eu olho se minha pia tá molhada. E a Amanda já sabe, ela olha pra mim também, ela cuida com carinho. Porque nada mais desgostoso do que entrar no banheiro e tá tudo molhado. Parece que passou uma manada de pessoas ali. Cuidado. Deitou na sua cadeira, como é que tá o seu teto? Tem luz queimada? O teto tá com alguma mancha? A cadeira é confortável? Como é que tá a sua máscara? E o gorro? Se você usa, enfim. O cabelo? Seu avental? A sua bancada tá cheia de caixinha de protético de outro tratamento? Tem ficha pra tudo quanto é lado? Raio-X? Não, gente, bancada limpa, bancada clean. Bancada, guarda todos os instrumentais. Quando o paciente chegar, aí sim você coloca ali do lado dele. Abre o pacote de esterilização na frente dele. Porque todos esses pontinhos vão contando negativamente se você não os cumpre. Acredite, isso não é consciente. Não é que a pessoa vai deitar na cadeira e vai falar assim, nossa, eu vou pagar mais barato para essa dentista porque a luz tá queimada. Não é isso. Mas é inconsciente, é a forma como ela te percebe. Quando você vê, quando a pessoa se dá conta, lembra que eu falei dos 3 segundos que leva para definir? Então, isso vale para o ambiente também. Você vai perdendo pontos. E isso vai manchando a sua imagem. E isso pode afastar os pacientes de você. Então, muito cuidado com isso. Porque as pessoas, elas reparam. Por mais desligada que elas sejam. Muita gente tem essa máxima, né? Ah, eu sou desligada, ninguém repara nessas coisas. Ninguém quem e que coisas. Porque eu sou uma pessoa extremamente detalhista. E eu reparo em todos os detalhes.
Até a Amanda fala, nossa, você não deixa passar, né? Não deixo. Queimou um spot no teto do meu consultório, não deu minutos, ou eu tô chamando alguém pra trocar, ou eu pego a escada, subo e troco, se não tem ninguém ali pra trocar pra mim. Por quê? Porque é a imagem. E eu não falo sobre ter um consultório luxuoso ou um consultório simples. Eu falo sobre o que você faz com o que você tem. Então, faz o caminho do seu paciente. Passa por todas as áreas. Olha, na visão que ele tem lá sentado na recepção, ele consegue olhar para o quê? Para ver o que ele vê. Quando você fizer essa análise, você vai descobrir muita coisa da imagem do seu consultório que pode estar te atrapalhando se você não toma cuidado. Não adianta você querer vender só por aqui, só falando. Lembra? 38% é como você fala e 55% é como você é visto. Ou seja, muito daquilo que você está oferecendo para alguém é sobre como ela te enxerga e não sobre como você está dizendo, o que você está dizendo. Se você não está vendendo o tratamento no seu consultório, se você não consegue vender tratamentos caros, se você tem problema no agendamento, enfim, olhe como você é visto. E lembrem sempre da dinâmica do restaurante. Quando você, ou para resumir, né, para não explicar para todo mundo de novo a dinâmica. Imagina que eu tô te vendo do outro lado da rua e meu marido tá aqui do meu lado. Aí eu dou um oi para você, eu falo: "Oi, fulana, tudo bem? Quanto tempo?" Beleza, ele vai perguntar: "Nossa, quem é?" Que é natural, né? Como é que você quer que eu fale de você? Esses primeiros segundos de fala, como você é descrito por alguém, é como você é visto. Tá? E aí, às vezes, a imagem que você tá passando não é a imagem que você quer ser visto. Então, muito cuidado, tá? Pessoal, 3 minutinhos, como combinado com a Andriele, chegamos no nosso quinto passo, que é a nossa imagem pessoal, né? Eu falei sobre congruência de imagem, sobre pontualidade, agenda, sobre a imagem do seu consultório, tá? O quarto item sobre o seu comportamento e agora falaremos sobre a imagem pessoal, que é a roupa, é como você se posiciona, é como você é visto baseado na sua imagem. Então, André, se você já estiver por aí, já pode entrar aqui, que deixa eu ver se eu consigo te chamar. Ela vai falar pra gente sobre posicionamento da imagem, a importância disso, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, gente. A imagem era algo que sei lá, há uns 3 anos atrás. Olá, boa noite. Olá, boa Que noite. delícia Deixa que eu você ajeitar. está aqui. Consegui chegar. Que bom, gente. Deixa eu explicar pra vocês. Deixa A eu... Andriele é minha amiga, a gente se conhece há um tempo. Ela tem um trabalho incrível que fala sobre imagem pessoal, enfim, ela vai explicar para vocês, né, os pontos importantes sobre o assunto. E eu pensando na live hoje, eu falei, tá, quais tópicos eu vou colocar sobre coisas que podem atrapalhar a nossa imagem e afastar um paciente? Na hora, eu falei, veio ela na minha cabeça, eu falei, putz, imagem pessoal. Eu não manjo do assunto. O que eu entendo é o que ela fala. É o básico. Eu falei, cara, eu vou chamar alguém que entende sobre o assunto. E eu chamei ela, gente, era tipo 6 horas da tarde. Eu falei, acho que era até mais, né? Eu falei, Era. você consegue entrar para dar uma palavrinha com a galera lá sobre imagem pessoal? E ela topou e ela está aqui. Então, casa é sua, muito obrigada, tá? Imagina. Apresente um Tava pouquinho indo do para seu trabalho. atendimento, cheguei correndo aqui, na volta da vez, eu falei, 9 horas eu consigo. Muito obrigada por ter aceito esse Imagina. convite assim de última hora. E vamos lá, conta um pouquinho aí sobre a imagem pessoal, a importância disso na nossa vida. Passa esse assunto aí pra gente, por favor. A imagem pessoal hoje foi muito tratada no passado, muito como uma futilidade. Né? Ah, se vestir bem é fútil. Se vestir bem, independente do que eu sou, se eu sou um bom profissional, o que importa é o meu diploma, o que importa é o que eu sei, importa o meu tempo de experiência. Só que você até comentou agora há pouco sobre os 3 segundos. Então, antes de olharem para o nosso diploma, olhar para o nosso tempo de experiência, olhar para tudo isso, vão olhar para quê? Vão olhar para a nossa imagem, vão olhar como a gente está vestido, vão olhar para a nossa maquiagem, as mulheres, vai olhar para o homem se o sapato dele está de acordo. E não precisa ser um sapato caro, mas se ele está conservado, se ele está engraxado, se a roupa está limpa, do mesmo jeito que o consultório. Então, os 3 segundos lá nos 55% que é a comunicação não verbal,
vai contar e primeiro julgamento vai ser. Depois eu dizer que você é especialista nisso, naquilo, enfim, né? Em todas as centenas de especializações que existem aí na odontologia. E depois ele vai olhar para isso. Então, a importância da imagem massagem não é questão de ser fútil e tudo mais. O que você quer comunicar? Imagem hoje é comunicação. É o que você comunica como profissional, como pessoa, e qualquer meio. Né? Então, eu sempre falo assim, que a imagem pessoal, por mais que tem situações assim, que a pessoa fala assim, eu quero me comunicar bem porque eu sou um arquiteto, blá, 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 eu sou um dentista e quero... Mas quem é esse dentista fora do consultório? Então, ele precisa ser congruente com a imagem dele. É lógico que ele não vai estar vestido de dentista no churrasco com os amigos, mas o como ele vai estar vestido para que alguém que ele conheça ali, que pode ser um possível paciente dele, como ele vai estar vestido. Ah, eu gostei daquele cliente, eu gostei daquele dentista, eu conheci ele lá no churrasco, estava bem vestido, se comunica bem, fala bem, eu vou lá conhecer ele. Então, a imagem pessoal deixou, ainda existe alguns mitos, mas hoje é muito mais importante e deixou de ser um mito da futilidade para que seja realmente o seu cartão de visita, que seja a sua primeira comunicação com o seu cliente, com o seu paciente. Então, eu trabalho muito isso e não quer dizer que, eu preciso entrar numa skin de dentista, todo dentista vai ser igual? Não. Então, a Flávia dentista, ela vai estar vestida com a identidade dela. Como é a Flávia? Então, de acordo, né, adequadamente como dentista, mas com a identidade dela, com a essência dela. Então, não precisa vestir uma skin de dentista de que, eu tenho que usar jaleco, eu tenho que andar toda de branco. É o que você quer? É o que você quer comunicar? É a forma como você quer se apresentar para o seu paciente? Ou não? Eu vou trabalhar, né? Tem tantos que trabalham com crianças e acaba trazendo muito lúdico. Então, como você vai tratar esse lúdico sem se tornar outra pessoa a não ser você? Então, quem é o doutor? Não adianta a gente também querer vestir uma imagem que não somos nós, né? É importante a gente Exato. juntar o que a gente gosta, mas dentro de uma imagem que seja congruente com aquilo que a gente quer vender. Exatamente. Então, assim, tem que ter Imagina se a Flávia tiver vestido da fulana da outra sala lá do prédio dela. Não, não é a Flávia. É a outra dentista fulana. Então, você não tem, né? Até a gente por se conhecer, né? Assim, se eu ver a Flávia não vestida de Flávia, né? O que vai dizer? Não, naquela dentista eu não vou porque ela está imitando a outra. É a questão do imitar. Inspirar não é imitar, né? Então, é importante isso. Eu gosto disso. Eu gosto quando eu vejo em fulana tal coisa. Mas como aquela tal coisa, aquele tal forma de se vestir, se encaixa na sua realidade. Se encaixa no que você quer comunicar. Você tem que pensar Meu em caiu você aqui. como Gente, pessoa. travou? Foi só pra mim. Pronto, voltou. Não, deu uma travadinha, mas deu pra ouvir tudo que você falou. Eu vou fazer aquela pergunta que eu não sei se você vai ter uma resposta assim. Aliás, gente, se quiserem deixando dúvidas aqui para ela, coloquem ou aqui nos comentários, ou aqui embaixo tem um sinal de um pontinho de interrogação, pode colocar ali que a gente vai respondendo, tá? Se você pudesse dizer assim, um acessório ou uma roupa ou alguma coisa que você acredita que não pode, assim, falar, cara, você pode colocar tudo, menos isso aqui para você não causar uma imagem ruim, sei lá. Você tem alguma no campo de dentista, né? Você tem alguma coisa assim que você fala, putz, isso aqui não dá, não combina. Não é nem acho que combinar, Flávia. Tem uma questão. Você colocar um acessório, por exemplo, você colocar um colar, e no momento que você debruça no paciente, o colar cai no paciente. Sim, Então, faz sentido. você vai estar com um colar ou com um brinco ali que faz barulho, uma pulseira que faz barulho, e aí isso tira a sua concentração, pode incomodar o paciente, o atendimento vira um atendimento desconfortável para ele. Então, ou você está com colar, você debruça no paciente e cai o colar, né? Tipo, cai o penduricalho do colar em cima do paciente. Então, essas coisas. Então, manga, se a manga for muito larga, ou como você vai manusear o paciente. Então, é se preocupar com esses detalhes para que não incomode. Então, o se vestir adequadamente, se vestir como para
no caso do dentista, a gente falando aqui de dentista, tem essa preocupação a mais, né? É a mesma coisa se você vai para uma reunião e você vai com algum acessório que faz muito barulho. Você vai para uma palestra, só dá você fazendo barulho. Então, olhar para isso. Então, para o dentista, é exatamente isso. Ah, uma manga que é muito ampla. Você coloca lá um jaleco com uma manga muito ampla, que você, cada vez que você mexe no paciente, aquela Vai manga passa bater. no paciente. O E acessório é a uma, mesma coisa. A uma pulseira, você coisa tá mexendo que lá com a mão, né? E é, aí. uma coisa que eu utilizo, que eu acho que eu não sei se eu já te falei isso, acho que não. Vou falar agora. Eu utilizo um avental para um grupo de aventais para atendimento, porque eu faço procedimento que tem sangue, que tem. Eu não faço só procedimento estético, né? Uhum. Então eu faço preparo, faço moldagem, isso suja. Então eu utilizo um tipo de avental para atender, que é um avental bonito, mas ele é mais sóbrio. E eu utilizo um avental, outro grupo de avental, que ele é mais furadinho na manga, ele tem uma manga mais bufante para a primeira consulta. E eu literalmente troco. Então, por exemplo, eu recebo o paciente com aquele avental, que ele é um avental até menos biologicamente aceitável no sentido de respingo, tá? Então, se chamar, né, a vigilância, ele provavelmente nem é aceito porque ele é mais aberto e tal. E quando eu vou fazer um procedimento que eu tenho manuseio ali de algum instrumental, eu troco o avental. Então, eu tiro aquele e coloco o outro, que é os aventais de atendimento. Que eles são mais fechados, ele não tem nenhum detalhe, nenhum adorno. E aí, assim, eu faço essa percepção da primeira consulta ser, né, eu estou mais, digamos assim, vamos colocar elegante, tá? Mas no atendimento mesmo, que eu preciso de mais praticidade, eu estou com o avental mais sóbrio. O que você acha sobre isso? Eu acho que super funciona. E assim, qual é a percepção? A Flávia chegou à dentista bem vestida, me recebeu bem, ela me atendeu. E no momento que ela vai fazer um procedimento, ela se equipa com o que ela precisa para aquele procedimento. Então, não é um problema, porque qual foi a tua primeira impressão? Quando você recebeu o paciente, você recebeu, se preocupou com a sua imagem. Se preocupou em receber, porque ali você não está atendendo ele, você só está recebendo ele. Os 3 segundos onde você comunicou verbalmente o que? Nossa, eu recebi foi recebida por uma dentista que se preocupou em estar arrumada. Ela não está, inclusive, com aquela roupa de dentista que vai me assustar. Pensa um paciente que tem medo de dentista. Sim. Você vai assustar ele. Você pode ser a pessoa mais fofinha do mundo, mas com aquela roupa, fala, pronto, ferrou. É mesmo que chegar lá com o alicate, né? Com o famoso buticão, né? Era o buticão que chamava o alicate que arranca dente. Chegar lá, recebe o paciente com aquilo na mão. Você não vai assustar ele? Sim. Então, você receber ele dessa forma e depois você se equipa para poder fazer o procedimento, tá tudo bem. Até porque, como você falou, aquele avental, aquele jaleco que você usou para receber ele não é adequado para o procedimento. Mas para você receber ele, para você conquistar ele, cativar, acolher ele, vai comunicar isso, vai comunicar exatamente o que você precisa comunicar. Ele vai entender na troca, ele vai entender na troca que você está se preparando para atender para aquele procedimento, é preciso para aquele procedimento. Sim. Ó, vamos responder a pergunta de uma pessoa aqui que perguntou e depois eu vou falar um negócio da máscara, que é algo que você falou. Eita, peraí que eu acho que ela saiu. Será que eu tirei ela sem querer? Peraí, cadê? Deixa eu convidar ela de novo. Oi? Voltei. Caiu aqui pra mim? Que loucura. Nossa, mas já voltou, já tá tudo certo. Perguntaram aqui, ó, se scrub e crocs atrapalha muito. Agora que sua filha tá fazendo odonto, facilita pra você saber o que é scrub, mas é aquele scrub é o famoso pijama. Isso. E o crocs, dá pra gente aí a sua opinião sobre isso? O scrub, eu fui pesquisar bastante sobre ele quando a gente se conheceu, enfim, né? E até por causa da minha filha estar na odonto. Ele tem uma variedade, né? Ele tem várias opções ali para você usar. O que acontece com o Crocs? Eu acho que o scrub funciona desde que você traga o que você quer comunicar. Então, do mesmo jeito que você tem o avental que você recebe bem e que você, né, recebe o paciente e tudo mais, e aí você tem o scrub que você vai usar para o procedimento, ok? O Crocs, ele é o inimigo da moda, né? Então, ele é confortável
Então, até que o procedimento ele seja adequado por ser de borracha, tem toda uma questão, né? O pessoal da saúde, não é só o dentista, mas o pessoal da saúde usa o croque. Mas para receber o paciente, você já está uniformizado do dentista que vai arrancar o meu dente, que vai me fazer um canal, que vai. Entende a diferença? Então, a tua pergunta, eu acho que responde essa. Você receber o paciente de uma forma, e se você tem a possibilidade de trocar para o procedimento, é o mais adequado. Porque você vai Sim. assustar, você vai chegar lá com, né, já vestida do dentista que vai arrancar o meu dente, que vai fazer o meu canal, que vai. E aí ele vai assustar, né? E não é nem sobre ser feio ou bonito, né? Porque isso é muito individual. É sobre até o material dele. Como ele é tudo de borracha, até passa um ar mais. Exato, por isso que eu falei, Eu tenho um saltinho que fica lá no consultório. Quando eu chego com um sapato, tipo, às vezes eu vou fazer a unha do pé. E aí eu vou com um chinelinho, não chinelo, mas na hora de atender, se eu tô com aquele sapato, né? Na hora que eu chego no consultório e vou atender os pacientes, eu troco e eu deixo. Meninas, deixem um saltinho no consultório. Se você foi com um sapato, tipo, putz, meu, põe. E se você quer atender de Crocs, não sei se estou falando besteira, me corrija aí. Vai fazer uma cirurgia, quer ficar confortável por ficar em pé muito tempo, põe o Crocs para operar, que é dentro do ambiente cirúrgico ali do consultório, e depois você destroca. Mostra esse cuidado de que aquele sapato é apenas para aquele atendimento estéreo, etc. E depois você volta lá pro seu sapato ou pro seu tênis, enfim. Desde que seja ali uma coisa que seja um pouquinho menos informal, né? Exatamente. Menos de borracha. Exatamente. Mostra que aquele traje, o sapato, é para aquele momento específico. Que é o que eu te falei. Você recebe ele com uma roupa, né, apresentável, que você cativa ele, acolhe esse paciente. Ele automaticamente vai entender, e aí isso é do nosso cérebro mesmo, vai entender que essa troca é só por causa do procedimento. Ela não vive, ela não trabalha o dia inteiro de. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo, que você imagina, você faz o procedimento, suja lá, suja de sangue, espirra, enfim. Aí você acaba esse paciente, chegou outro paciente, você vai receber ele com a mesma roupa. Sim. Outro paciente vai falar, mas esse dentista chegou, acabou de fazer uma cirurgia, me veio me receber com a roupa da cirurgia. Vamos fazer o caminho contrário. Ele veio me receber com a. Aí vai assustar ele. Agora, quando você fala o contrário, o que ele pensa? Ela está se preparando, Ela é como cuidadosa. qualquer profissional da saúde, para me atender de acordo com o necessário. Sim. Um cuidado que eu tenho, que foi depois de um tempo, viu, que eu comecei a fazer isso. A máscara, né? Normalmente a gente usa alguma coisa no cabelo. Aliás, meninas, mesmo quem faz harmonização, é legal vocês colocarem alguma coisa no cabelo, assim, não deixar ele solto, né? Porque eu vejo uma galera que faz harmonização com o cabelo completamente solto, gente. Cai na mesma Tem coisa forma de do você acessório, vai cair no paciente. Tem forma de você ficar elegante de cabelo preso e não precisa fazer um coque, colocar uma touca cirúrgica se você vai fazer harmonização. Mas, cara, cuidado com o cabelo, né? Mas aí falando agora sobre a máscara, né? Eu termino o atendimento, eu descarto a máscara. Antes eu não tinha o cuidado, olha o detalhe, eu não tinha o cuidado de pegar a máscara nova na frente do paciente. Já estava lá em cima da bancada e muitas vezes quando ele entrava na sala, né, quando eu chamava, eu já estava colocando, já tinha colocado, tá? Agora não. Eu recebo ele sem nada, tá? No máximo com a minha touquinha de tecido, não a touca descartável. Porque já tá ajeitado no cabelo, já tudo mais. Só que a máscara eu coloco na frente dele. A máscara nova. Uhum. Coisa que às vezes ela ficava. Eu já tinha colocado uma nova, mas ela tava aqui no queixo. Eu parei de fazer isso. Eu recebo ele sem nada no rosto. Quando ele senta na cadeira, ou vou conversar com ele e tal. Sentou na cadeira, eu pego lá na minha coisinha de máscara e ponho a máscara nova na frente dele. É um detalhe, mas mostra que, pô, a máscara tá nova. Porque eu já vi profissional atendendo com máscara respingada do procedimento anterior. E, tipo, eu sei que, né, é nojento. Então, assim, o paciente tá ali, ele vai olhar, gente. Então, utilizem uma máscara nova no procedimento. E aí, se você for trocar, troca na hora. Se você for não, troca na frente do paciente. Isso passa segurança ali para ele daquele momento. Exato. E são dois pontos, né? O principal é esse, exatamente, tipo assim, ela tá pegando uma máscara nova da caixa, já tá do mesmo jeito que você comentou da questão do esterilizado, abrir o esterilizado na hora, enfim, né? Traz isso para o paciente, porque ele está visualizando, o ser humano é visual. E aí ele vai dar valor para tudo que ele enxerga, positivo ou negativo. E aí tem uma outra coisa, você tá de cara limpa
limpa, né? Sem nada, nenhum adereço, nada, para receber ele e falar com ele, e se Sim. comunicar com ele. Então, lembra quando a gente, né, na época da pandemia, a gente colocava, mas gente, a gente não vê um sorriso, a gente não consegue, né, até se acostumar a entender que a pessoa estava sorrindo ou não. Tem tudo, a gente não entende o que a pessoa fala. Então você recebe ele, até isso para ele a recepção vai ser diferente do que você está com a máscara, mesmo que seja no queixo. No Então, queixo. visualmente, né, se você olhar para a imagem de forma, né, olhar o todo, ele vai fazer completa total diferença. Além, claro, exatamente dessa de trazer essa segurança para ele, E a segurança. que eu acho que é o principal de, tipo, ela tá pegando uma máscara limpa, ela não tá reaproveitando e nem essa máscara tava ali em cima com outro Outra paciente que foi coisa. atendido. Exato, entendeu? Perguntaram aqui, a Camila perguntou sobre roupas. Você indica paletas de cores? Por exemplo, cores mais claras transmitem mais elegância? Não tem a questão de transmitir mais elegância ou não, né? O que tem, a gente tem, as cores comunicam. Então, a cor pode trazer mais calmaria, pode trazer, a gente até falou disso naquela sua aula, né? Falando sobre Com isso, os valores. justamente de usar. Meu Deus, caiu Caiu aqui. aí. Caiu meu suporte. Falou em calmaria, o celular falou: não, não, Calmaria. não. Não, 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 não. Calmaria aqui não. De trazer o que a cor transmite. Foi? Foi. Tá tudo bem? Então tá bom. De trazer o que a cor transmite, né? Então, cada cor ali tem, né? O amarelo traz um pouco mais de energia, então pode deixar o paciente mais acelerado, mais angustiado, porque o excesso de amarelo vai trazer ansiedade. O azul traz calmaria. Então, trabalhar o poder das cores no sentido do qual o significado dela. Mas entre cor clara e cor escura, não muda ser elegante, não. Você pode ser elegante com cor clara ou com cor escura, não tem. Vamos dar, um azul marinho é super elegante, né? Então, o preto, tanto falam do preto do luxo, né? Que o preto traz luxo. Então, não necessariamente a cor clara traz a elegância. O que ele traz é que, por exemplo, se você tiver um consultório todo escuro, ele vai trazer uma sobriedade, né? Ele vai trazer um peso maior, mas aí é a mesma coisa. É como a cor traz ali de energia, traz ali como você reage àquela cor. E não porque ela é escura ou clara. Ou Não sei se clara. eu consegui responder. Não sei se eu consegui responder, Sim, faz Camila. sentido. A Duda perguntou: um mocassim pode substituir o uso do salto? Pode, pode. É assim, Qual a que é o gente tira mocassim mesmo? o mocassim é ele é aquele sapato fechado. Na Você tem frente, aberto mocassim? atrás? Não, fechado atrás também. Você Ah, tem um tá, que tá, tem tá, fivela em tá. cima. Sei, sei, sei. Gente, eu sou péssima com esses trem, viu? Mas eu lembro que eu sei que você tem. Mas sim, porque ele é um sapato elegante, ele é couro, ele vai ter uma fivela, então não precisa ser o salto. E assim, é uma coisa que eu falo muito no meu trabalho, assim, para eu ser elegante eu preciso de salto. Não. Eu tenho clientes que não usam salto de forma alguma. E a gente tem alternativas para isso. O próprio Slinkback, agora, que está usando, que é aquele sapato com a tirinha atrás, que está sendo uma febre aí que todo mundo quer, o sapato da Arezzo, que ele tem um salto baixinho, ele tem baixo. Então ele traz elegância do mesmo jeito. Você não precisa estar de salto. Você precisa só achar o sapato que traga essa elegância, que traga essa apresentação. Como é que é o nome dele? Slink Bag? Slingback. Meu Deus, eu sou muito leiga nessas coisas. Ah, mas já apareceu aqui. E ele tem com saltinho e ele tem tipo sapatilha, mesmo cara, sem salto nenhum. Então ele Uhum. traz elegância. Então, e ele não traz a questão da mule, né? A mule é o que não tem nada atrás. Que ele fica, dependendo de como você Presinho, usa, né? ele Fica fica preso. presinho, ele tem o bico fino, ele vai ter uma fivelinha. Então ele vai trazer elegância do mesmo jeito. O Maravilha. mocassim é a mesma coisa. Então não A precisa ter usar o salto, Crocs assim, né? aleatório. A, Ou usar a, salto. a Vânia pergunta, a Vânia só falou: amo atender de tênis. E aí, o que você acha sobre isso? Não é um problema atender de tênis. E aí, o que a gente olha, né? Eu não sei, é Vânia, né? Que Isso. perguntou. Eu sempre indico para o trabalho, para trazer essa imagem mais, trazendo um pouco mais de elegância, de formalidade, de apresentação, não usar o tênis esportivo. Então, usar o tênis branco, aquele tênis de couro bege, aquele tênis que ele é mais casual e não esportivo. Então, não o tênis da corrida, não o tênis, né, não o tênis da academia. Não Então, All-Star, trazer né? não All-Star também é All-Star.
Exato. Trazer um tênis que ele é mais o casual, aquele que, um vestido com o tênis, né? Usar a própria calça cenoura com o tênis. Então, esse tênis mais casual, né? Que é aquele branquinho básico, até mesmo tem no bege. Enfim, esse tênis mais casual, ele super funciona. Evitar Tô aqui olhando as fotos já. evitar o esportivo, né? O de corrida, enfim. Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida aqui para nós? Para nós não, né? Para ela, porque vocês viram que eu não sabia nem o que era o sling bag aí, sling bag, sei lá. Eu já até... Aliás, ganhei um slow, tô super feliz. Eu não tinha o meu slow, agora eu tenho um. Então, um slow, ele funciona, por exemplo, por mais que ele tenha cores, né? Que ele tem alguns que tem cores, eu não sei como que é o seu. É colorido, mas é bem discreto. Então, ele é um colorido que ele tá apagadinho, ele não é aquele, né? É que nem eu, Cheguei, um bom super... dia. Exato, é que nem eu tenho um super problema até para correr, gente. Eu tenho um tênis laranja marca-texto. Mas assim, eu não comprei o tênis porque ele é laranja marca-texto, eu comprei porque ele é bom para corrida. Mas e para combinar os looks de corrida com o bendito do tênis? Então, assim, não dá para você colocar esse tênis marca-texto para atender. Sim. Né? Então, o slow, ele tem as cores muito mais pro pastel, é muito mais discreto. E aí, isso você pode até brincar. Por exemplo, se eu vou atender, ele tem lá rosa, amarelo, não é? Ele tem umas... Então, você consegue brincar, por exemplo, putz, eu vou combinar com essa cor aqui, vou colocar um look combinando com essa cor. Você consegue brincar, mas o modelo dele é um casual. Então, ele funciona. Faz sentido. Eu até coloco ele com uma calça de alfaiataria, assim, com um estilo alfaiataria, fica bem bonitinho, assim, porque... Exato. Até levei para fazer a barra de algumas calças, O para não ficar desenho arrastando no chão. dele é o casual, entendeu? E as cores dele não são as cores que estão gritando ali. Ele passa despercebido fácil, aquelas cores, quando você combina bem. É super tranquilo. Então, gente, vocês viram que dá pra gente ter elegância de tênis, dá pra gente ter elegância usando scrub, né? Desde que você consiga ter intencionalidade na sua imagem. As cores, né? A Andri falou pra gente, não tem nada a ver sobre ser claro ou escuro, né? Se você é elegante ou não, é sobre como você traz isso com as cores dentro do nosso consultório. Então, existe muita coisa por trás das cores, até os cursos, né? Que eu já assisti dela, as palestras. Sempre aprendi muito sobre isso, porque eu achava que eu não gosto da cor amarela. E eu achava que eu não ficava bem com nenhum amarelo, até entender que existem variações de amarelo. Então é aquela coisa infinita. Cada um tem seu amarelo, como eu digo. Cada um tem seu amarelo, cada um tem seu azul. Então, pessoal, é importante a gente entender que a imagem, como você se veste, né? Também e faz total diferença em como você é visto. E aí tá dentro daquilo do que eu falei das imagens. Então não adianta você fazer uma restauração maravilhosa, você ter a melhor técnica adesiva do universo, usar o adesivo Vregedest da Gelacelage e você receber seu paciente com a calça jeans rasgada, com uma camiseta X e um tênis qualquer, porque você vai passar uma imagem negativa naquele primeiro momento e aí automaticamente você não consegue vender. Não é que a roupa não é que a roupa vai fazer o tratamento valer, não é isso. O tratamento vale pela profissional que nós somos. Mas a roupa vai vender antes, entendeu? Vai abrir a porta. Ela abre a porta. Então, você quer vender high ticket, você quer aumentar a percepção do seu paciente, você precisa melhorar a sua imagem. E essa eu trouxe como a quinta, né? Porque a Andrea entrou aqui para falar com a gente, mas a forma como você se veste está totalmente relacionado ao que você quer vender. Então, muito cuidado com a sua imagem como pessoa, roupa no seu consultório. É muito. Eu teve que você, quando postou nos stories, né, falando dos 55%, dos 38% e dos 7%, né? Então, o diploma, toda a sua bagagem profissional está lá nos 7%. Então, a comunicação, tanto não verbal, né, que é o vestir, é como o seu consultório está apresentado, e depois o como você se comunica, quando você fala com esse paciente, vem antes de toda essa tua bagagem. É lógico que essa bagagem vai ser decisiva, mas ele precisa abrir o caminho para você chegar nesses 7%. Eu falei no comecinho, até assim, mas o que importa é o que eu entregar de tratamento para o paciente. Realmente, não adianta você tá né, maravilhosa e não entregar um bom tratamento. Legal, mas para você entregar um tratamento, o paciente precisa, primeiro, estar no seu consultório. Segundo, precisa comprar. Então, para você entregar, você precisa chegar e vender.
essas duas barreiras, esses dois estágios iniciais, as duas portas, elas precisam ser abertas. Então, eu falei no comecinho, acho que você estava chegando ainda, sobre a gente associar a nossa imagem a, por exemplo, política, associar a nossa imagem a assuntos díspares, né? Você acaba atrapalhando, muitas vezes, manchando a sua imagem, dependendo com o que você relaciona. E não tem sobre ser certo ou errado, porque cada um tem sua opinião. A questão é, você vai expor essa opinião para todo mundo? Às vezes não é o momento, né? Exatamente. É eu vi você falando disso, falando até de associar, né, questões, né, questões políticas, as questões ideológicas, enfim, uma série de coisas aí. E é exatamente isso. Você precisa sustentar isso, é a história da congruência. Então, se você, para qualquer coisa, né, seja para qualquer decisão que você tome, né, para qualquer lado, independente do que seja, né, até mesmo procedimento, a Flávia faz procedimento A, fulano faz procedimento B, e eu acho que o procedimento B não presta. Você tem que ser congruente com aquilo e assim, sustentar aquilo. Não pode daqui a 6 meses você pegar lá e tá fazendo o procedimento B. Né? Exatamente. Então, o ser congruente e a mesma coisa no vestir. Então, assim, você você sustenta aquela imagem, você sustenta aquele vestir, faz parte de você. Isso eu trabalho muito, inclusive, com as minhas clientes. Assim, eu quero ser igual. Mas você sustenta aquilo? Não, vamos adequar. É mais ou menos assim, a história, eu sempre uso o exemplo do terninho. Porque terninho é elegante. Qual terninho? E para quem também, né? Exato. E o meu terninho não é o mesmo terninho da Flávia. Não é o mesmo terninho da fulana. Cada um vai ter o seu terninho, vai ter o seu corte, vai ter o seu tecido. Por quê? Porque depende do seu ambiente, depende do que precisa. Pensa, eu vou usar um blazer que tem uma manga mais ampla. A Flávia está atendendo, não pode usar. Por mais que ela queira usar um blazer, um dia está frio e ela vai colocar um blazer mais quentinho. Qual é o blazer que a Flávia vai usar? Então, é aquela coisa, não é ser igual ao outro. Você só precisa sustentar o que você tem ali e ser congruente. Porque a imagem é a mesma coisa. Sim. Se você montar só no vestir, achar que você vai ser o dentista PhD, enfim, blá blá blá, não vai funcionar. Tem que ser congruente. Pra gente, né, finalizar aqui, a Duda perguntou: eu vivo na luta para criar uma imagem mais madura e minimizar um pouco a carinha kids. Qual a dica para impor essa imagem mais madura? Presta atenção no que você está vestindo. No que você está vestindo e no que você está usando, como o penteado, como o acessório. Ele pode estar comunicando exatamente a sua infantilidade. Então, assim, eu já atendi duas pessoas da área de saúde que me pediram exatamente isso. Eu trago muito, não trago a minha credibilidade porque eu trago uma imagem muito infantilizada, as pessoas não acreditam que eu tenho tanto tempo e tudo mais. Um dos fatores usava para atender cropped de barriga de fora. Não importa se é um dedo ou 2 dedos. Então, uma das coisas que acontecia era isso. Você tinha um cropped ali no caminho. Então, prestar atenção um pouquinho no que está vestindo, se o seu vestir está comunicando que você tem essa infantilidade, essa imaturidade, essa falta de experiência, o que ela está comunicando. É o que a gente falou. Eu sou super, né, estudada, tenho um monte de especialização e tudo mais. Mas está comunicando. O cropped vai te derrubar, dependendo de como for. O cropped não vai abrir a porta para chegar lá nos 7% e dizer que você tem tanto tempo de experiência, que você tem tantos cursos e especializações. Então, o cropped vai fechar a porta. Então, isso é até um exemplo, foi muito comum, porque aconteceu isso eu teve duas clientes que aconteceram isso. Não, e olha que coisa que eu fui pensar aqui, né? Você falou do cropped, eu já fui para aquele ar mais sensual da roupa, né? Porque existe como a mulher estar elegante, existe como a mulher estar sensual. Eu já vi casos de até o perfil do Instagram, pelas cores, tá? Estar puxando aquele arquétipo da sensualidade. E a roupa tá muito sensual pro consultório. E, pessoal, isso pode ser um problema, porque assim, tem muitos casais, e aqui eu não tô falando sobre ser homem ou mulher, ou casal hétero ou não, tá? Tô falando sobre casais que são ciumentos. Olha só, eu fui parar lá, não sei, né?
Não, total. cuidado com o arquétipo. Eu não tô falando que você precisa esconder o seu corpo e tipo, ai, não, porque não é isso, gente, pelo amor de Deus, não E não vamos é só fazer militância roupa, né? aqui. Porque o arquétipo não vai ser só roupa, vai Não a ser a roupa. sua, É, vai ser o seu olhar, vai ser as suas expressões também, né? então, assim, eu já até corrigi algumas pessoas que me procuraram, falando, meu, essa imagem que você tá querendo passar, ela tá muito sensual. Tipo, você tá no Tinder ou você tá querendo vender para paciente? Porque você até pode conseguir, no final, vender para homens que queiram você. Mas é aquela coisa, você não tá vendendo porque você é boa, porque você tá passando uma imagem de que você é uma profissional no que faz, né? Muito boa no que faz. Tá passando um ar muito sensual. Se você quer passar essa imagem, maravilha, não tô aqui para falar que é certo ou errado. A questão é, cuidado, porque às vezes você tá indo por um ar tão sensual no seu atendimento, coisa muito. Não sei se a sensualidade é passada dessa forma. Vou falar como leiga, tá, André? Você me corrige se eu estiver Uhum. errada. Tipo, coisas muito decotadas. É que você falou do cropped, eu lembrei. Roupas muito justas, calças muito justas, que passam esse ar assim, né? Ah, eu preciso, quero mostrar, porque às vezes você pode gerar uma cisão ali no casal. Do tipo, ah, vai na dentista, a dentista tem a pessoa tem ciúmes da dentista, então Aquela cuidado. dentista que usa, aquela dentista que usa aquele super decote, né? E sim, Flá, isso está dentro do estilo sensual, né? Do estilo sex, que a gente chama. E o estilo sexy, ele precisa ter muito cuidado sempre que a gente fala de imagem de trabalho, independente de qual é o profissional. Por causa disso, porque ele vai ter um decote que não é vulgar, mas é sensual. Ele vai ter uma roupa mais justa, que não é vulgar, mas é sensual. Então, quando eu tenho clientes que têm esse estilo muito acentuado, a gente faz esse equilíbrio no profissional. E por que que essa questão do arquétipo às vezes confunde? Porque a linha é muito tênue do poder com a sensualidade. Transmitir Interessante. poder para transmitir a sensualidade. Então, às vezes acha que ser poderosa tem que transmitir sensualidade, não precisa. Então, assim, Legal. muita gente é poderosa, transmite a imagem de poderosa e não tem nada da sensualidade. Vai trazer elegância, pode trazer até um criativo, pode trazer um dramático, vai trazer outros estilos ali. Mas essa linha é muito tênue, sim, do poderosa estar associado à sensualidade. Putz, legal. Nossa, essa frase final aí foi legal. Nunca tinha, porque realmente, né? Às vezes a mulher ela confunde muito ali, né? A linha. E eu acho que homem também. Não sei se existe esse arquétipo para homem. Eu não entendo Tem, disso, tem. mas assim, tem. é, Estar poderosa é estar sensual. E sensualidade dentro do consultório, ela tem que ser colocada com muito cuidado para não Exato. gerar ruído de comunicação ali, um monte de imagem que você queira, que você tá passando sem querer, né? Exatamente, porque assim, é tão natural para você se vestir daquela forma, e aí falando, não é a vulgaridade, é a sensualidade. Dizer, tem gente que já tem o sex appeal ali muito aflorado e já se veste muito natural. E aí não percebe isso. E aí isso pode afastar. Então, isso acaba, a gente acaba trabalhando mais o que, ó, você gosta? O que a gente pode mudar aqui? Ah, a gente diminui esse decote. Não estou dizendo que você vai usar gola, rolê aqui no pescoço. Mas como a gente muda isso? Ou como você usa uma calça ajustada, então vamos colocar o jaleco, enfim, né, o avental mais soltinho? Vamos trabalhar, vamos equilibrar, a gente vai colocando equilíbrio e ele vai falando, não, que você não vai usar isso fora. Mas você vai até entender isso, de que quando você estiver no churrasco com um amigo, aí você vai falar, e aí a gente vai mudando isso com comportamento mesmo, exatamente, tipo, se eu for muito assim, como vão me enxergar? Então, o estilo sex, ele tem uma linha tênue ali que a gente precisa trabalhar o equilíbrio dele, porque senão ele exagera e aí ele perde essa Esse negócio credibilidade. que você falou do churrasco, gente, da roupa, né? Como você vai, lógico, a gente não precisa estar vestindo um personagem que não existe para começar tudo. E segundo, Exato. tem horas que você pode sair um pouco, né? E não se preocupar tanto com isso, mas é importante estar na vigilância constante. Ainda mais, gente, hoje em dia, que tem isso aqui na mão de todo mundo. Então, a todo momento tem alguém fotografando e tem alguém filmando. Então, assim, não é porque você está indo num churrasco de amigos, que você conhece todo mundo, que você vai também ou muito sensual, ou muito de qualquer jeito, ou muito, ah, não, eu tô indo lá, eu vou de qualquer jeito mesmo. E não é sobre chinelo, é sobre a forma como você chega. Por quê?
A forma como você é visto em um lugar é a forma como você vai ser visto em todos os outros. E lembra que eu falei lá no começo sobre a congruência? Você chega num churrasco lá de amigos, só que tem uma galera que talvez você não conheça lá, o amigo do amigo. Aí você começa a encher a cara, você começa a falar um monte de besteira, você começa a brigar com não sei quem. Gente, voltamos lá também para nosso primeiro tema, a congruência. Qual imagem você está passando? Então, muito cuidado com tudo aquilo que você faz, gente, porque hoje em dia não dá para você ser uma pessoa num lugar e uma pessoa no outro. Você precisa manter sua congruência em todos os lugares. E isso vai no seu comportamento, na sua fala, em como você fala e como você se veste. Exatamente. Até mesmo essa questão dessa cliente minha, né, que eu falei que é da área da saúde, tinha a questão do infantilizado, eu acabava usando cropped. Ela, mas eu nunca mais vou poder usar cropped. Eu falei, mas eu não tô aqui para te proibir. A gente pode usar o cropped de outra forma. E aí eu mostrei para ela de outra forma que ela poderia usar o cropped no churrasco. Ela falou, eu entendi a mensagem. Eu não vou deixar de usar, porque o cropped era uma identidade dela, é uma coisa que ela gosta de usar. Mas o como ela vai usar aquele cropped, que não vai ser dentro do consultório, mas ela vai usar no churrasco, mas adequado com a imagem que ela quer. Então, ela não deixou de usar o cropped, que é uma identidade dela, que é uma coisa que ela gosta. Então, ela não criou o personagem, a gente só adequou de como ela pode usar da melhor forma aquela peça que ela tanto gosta. Então, exatamente, não vai criar o personagem, só vai adequando, vai fazendo ajustes para estar de acordo com o que você quer realmente ser. Até porque eu falei, não sustenta. Se você criar um personagem, não vai sustentar. Não sustenta. Eu sempre falo aqui que eu não consigo manter um posicionamento de estar sempre de blazer, de estar sempre super muito arrumada, porque eu não sou assim. Eu tenho um jeito, eu não sei se é simples ou não, tá? Eu vou falar assim, eu não gosto de estar o tempo inteiro sempre muito maquiada. Essa é a minha personalidade. Eu gosto de me arrumar, mas eu não gosto de estar super arrumado o tempo inteiro. Mas não é por isso que eu também saio de qualquer jeito, que eu utilizo roupas que não condizem com o meu ambiente. Eu serei sua aluna ainda, acredite, confie em mim, porque eu gosto muito, eu aprendo muito com você. E sei que vou mudar muita coisa ainda, mas você já mudou muita coisa em mim aqui na minha imagem, no meu pensamento, na forma como eu enxergava as coisas. Então, Vou muito dar um obrigada exemplo. por isso. Eu fico muito feliz e falo que eu já estou te esperando faz tempo, né? Mas você falando mesmo da maquiagem, por exemplo, é a sua identidade, é a sua característica de não estar com uma maquiagem pesada. Então, assim, sempre que eu vejo você, mesmo você está bem arrumada. Você estava lá semana passada, retrasada, no evento do Joel. E aí, eu ainda comentei, eu falei, meu, arrasou. E você não precisou estar com uma maquiagem pesada. Então, assim, aquela é a maquiagem da Flávia. Então, não é colocar um batonzão vermelho, e aí, vamos assim, né? Qualquer batonzão vermelho, porque a Flávia vai ter o batom vermelho dela, qualquer batonzão vermelho para dizer que está arrasando. Então, Sim, é esse equilíbrio. Então, assim, você não vai. Não, não vai, porque não adianta colocar exatamente um blazer super rígido, cheio de linhas retas ali, e deixar a Flávia endurecida, que não é a Flávia. Quem for ver, seus alunos que vão te ver numa live, se tiver, como vai estar? Não é a Flávia. O que aconteceu com a Flávia? O que fizeram com a Flávia? Entende? Então, assim, aí aquela credibilidade toda que você construiu vai por água abaixo ao invés dela subir mais. sim, faz A gente tem sentido. que tomar cuidado, tem que tomar o cuidado com a imagem, é tudo, é o cuidado de como você está, o como você quer estar e o como você tem que se manter. Você quer fazer essa manutenção, porque você precisa sim manter. E se não está congruente, não sustenta e não vai por muito tempo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Para todas as mulheres que eu atendo, eu sempre falo isso, falo assim, é para ser para sempre. É para que você olhe e você saiba o que fazer para sempre. E não ser, tá bom, ela me deu essa roupa aqui, agora eu só vou usar essa, porque ela mandou eu usar. E não é você. Chega uma hora e fala, que saco, eu nem gosto disso. Nem gosto disso, tem razão. Não funciona, não vai. Faz Então a sentido. preocupação a imagem, é aí onde a gente entra, volta lá no que eu comecei. Imagem pessoal não é futilidade. A futilidade é se você quiser ser o que você não é. Sim, exatamente. Passar uma imagem que não é. Andri, muito obrigada por enriquecer nosso conteúdo hoje, Feliz né? A gente trouxe com o convite, muito honrada. Mais o uma vez, convite podendo do contribuir nada. com seus alunos. Mas você sempre contribui muito. Eu gosto muito da forma leve como você traz isso, sem cobrança, sem, né, amarra, sem ficar muito com cheio de regra. Pessoal, a imagem importa. Então, cuidem daquilo que vocês dizem, de como vocês dizem e como vocês se portam. Porque dos 5 itens que eu trouxe aqui, todos eles estão intimamente ligados um ao outro. Porque a sua imagem vende, ela vende antes do que o que você diz.
Então, bastante cuidado com a sua imagem. Sigam a Andriele, porque ela traz muito conteúdo sobre isso, insights para vocês. Você estava até rolando um desafio aí de 21 dias que eu vi sobre imagem, né? Para propor essa mudança, às vezes até de mentalidade sobre o assunto. Então, acreditem, a sua imagem vende mais do que o que você imagina e muitas atitudes suas, tanto de vestuário, de roupa, né? E como você se posiciona e como você fala, podem repercutir e repercutem diretamente naquilo que você vende. Então, abra um radar de vocês para isso. Esse foi o insight da nossa live aqui de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, André, muito obrigada pelo carinho. Foi um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Sempre um prazer, né, contribuir com seus alunos. Enfim, a gente sempre troca muita coisa juntas, né? Quando a gente está pessoalmente juntas. Mas muito obrigada. Espero que tenha conseguido contribuir, que seja só um pouquinho. Você fala, né? Se eu tocar uma pessoa com o meu trabalho, com o que eu levo de informação, o dia já está ganho. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, manda no meu direct, não tem problema, eu respondo com o maior prazer. Pode mandar lá a pergunta que eu ajudo. E lá no Instagram sempre tem novidades, está rolando aí o desafio. Inclusive, o desafio não é só sobre vestir. O desafio é sobre autocuidado, é sobre se olhar, é sobre se conhecer. Então, esse é o trabalho, o meu trabalho com a imagem pessoal. É sobre pessoas. Maravilha. André, muito obrigada. Foi um Beijo, prazer ter você aqui beijo para todo conosco. mundo, viu? Pessoal, boa noite. Até segunda-feira que vem, às 20h20, vai ter análise de perfil com uma convidada aqui muito legal. Vou trazer uma dentista para analisar o perfil dela com vocês e ajudar nos direcionamentos e nos pontos. Então, ó, de hoje foi sobre imagem e posicionamento. De hoje foi sobre imagem, semana que vem sobre posicionamento no digital. Então, foi muito conteúdo por aí. Um beijão. André, obrigada. Um beijo no seu coração. Beijo para todo mundo. Sigam a André. Qualquer dúvida pode perguntar lá para ela sobre imagem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.